Olá, começa agora mais um programa Alesp Conecta e hoje eu converso com a doutora Gisele Peniche, que é advogada previdenciária. Vamos falar sobre Covid-19 e a previdência social. Doutora, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que te agradeço, Kate. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui hoje, colaborando aí com esse serviço maravilhoso que é de ajudar os segurados, principalmente nesse momento de grande fragilidade que as pessoas estão enfrentando em função da pandemia e da Covid-19. É um É verdade, prazer. doutora. O prazer é nosso, eu que agradeço a gentileza, né, da senhora nos atender e é verdade, estamos vivendo um momento atípico, então é um momento em que muitas dúvidas surgem, né, doutora? Então por isso que a gente faz um programa como esse para prestar esse serviço, né, para a população e levar as informações aí para que as pessoas consigam administrar suas vidas da melhor maneira possível. No programa de hoje, a gente Sim. vai falar então sobre a previdência social, que é um tema que surgem aí muitas dúvidas, e a gente decidiu fazer um programa hoje num formato diferente. Nós recebemos de alguns dos nossos telespectadores algumas dúvidas frequentes. Então, no programa de hoje, eu vou te fazer a pergunta então do nosso telespectador, e aí a doutora pode responder, tá? Então, eu vou começar com a primeira pergunta, que foi enviada pela nossa telespectadora Rosana, e ela diz o seguinte, doutora: estou em gozo de auxílio-doença desde o dia 3 de fevereiro de 2020, cujo pagamento será mantido até o dia 15 de setembro de 2020. Porém, continuo incapaz para o trabalho. Como devo proceder para solicitar a perícia médica de reavaliação, tendo em vista que as agências do INSS não estão atendendo o público? Então, Kate, essa é uma dúvida muito latente aí dos segurados, né, que gera muita insegurança, inclusive por conta aí do fechamento das agências, que inclusive não tem um prazo previsto, né? Quer dizer, eles já prorrogaram algumas vezes, a última prorrogação falaram que iriam reabrir no dia 24 de agosto, porém isso não é certo, depende aí das condições de saúde, de como vai ficar a questão da pandemia. Então vamos lá. O que eu preciso explicar para a Rosana é que ela tem duas alternativas, tá? Ela pode tentar tanto pelo Previfone, que é o 135, que pode ser ligação realizada através de telefone fixo, que não é cobrado, inclusive, ou mesmo pelo celular, que é o valor de uma ligação local. Ela pode ligar munida do número do CPF dela, data de nascimento que eles solicitam, né, para poder efetivar o atendimento. E aí, quando ela falar com o atendente, ela pode fazer a solicitação da prorrogação do benefício dela. É importante que ela realize esse procedimento uns 15 dias antes. Se o benefício dela está previsto para acessar em setembro, então, uns 15 dias antes, ela dá uma ligadinha no Previfone, faz a solicitação e aguarda a conclusão dessa prorrogação. Ou ela pode também utilizar a internet através do site do INSS, que é inss.gov, www.inss.gov, pelo portal Meu INSS. Se ela já tiver feito o cadastro do Meu INSS, ela vai entrar com o CPF dela e a senha cadastrada, e lá nos requerimentos tem uma opção que se chama requerimentos e fazer a solicitação de perícia de prorrogação. O que acontece? Como os peritos não estão realizando as perícias, esse benefício ele pode ser prorrogado
automaticamente por 30 dias. Vai passar por uma análise lá do pessoal do INSS e ele pode ser prorrogado por 30 dias automaticamente. Lembrando que essa prorrogação pode ser efetuada ainda por mais em torno de 3 vezes, porque pode durar por 3 meses. Depois disso, aí, se as agências estiverem abertas, então, se chegar no prazo de suspender o benefício, de cessar o benefício, ela vai se submeter à perícia presencial. Caso ela não tenha ainda o cadastro no meu INSS, ela mesma pode fazer. É um procedimento simples, ela só precisa estar munida da documentação pessoal dela, das carteiras de trabalho e carnês, se ela tiver, porque no momento do cadastro, no próprio site, são feitas várias perguntinhas, perguntas pessoais que ela vai ter que responder. E aí, nessa mesma oportunidade, então, ela cadastra a senha e, a partir daí, vai ter acesso a todos os benefícios aí que o meu INSS disponibiliza. É isso, Kate. Certo, doutor. Acho que ficou bem claro. A senhora deu uma resposta bem completa. Então, vamos para a próxima, que é a dúvida, então, do Antônio Carlos. Ele diz o seguinte: tenho 75 anos de idade e estou aposentado por idade. Em função de problemas de saúde da pandemia, fiquei sem receber meu pagamento e minha aposentadoria foi suspensa. Gostaria de saber como faço para reativar o meu benefício e requerer o pagamento dos meses que não recebi em função das agências do INSS estarem fechadas. Então, Kate, essa também é uma situação também bem recorrente. Inclusive agora, por conta aí do INSS estar fechado, dos bancos também não estarem realizando atendimentos, né, como faziam antes da pandemia, então ocorreram muitos casos aí de suspensão de benefício, tanto por falta de recebimento do segurado, porque muitas vezes ele não quis até se deslocar até uma agência ou um caixa eletrônico com medo de sair e contrair o vírus, ou mesmo em função de questões de prova de vida, de não ter conseguido realizar a prova de vida. Então, alguns benefícios aí foram suspensos. E o que esse segurado pode fazer? Eu vou voltar lá à primeira questão, a explicação da primeira questão, né? Que ele pode, sim, como a Rosana anteriormente, ele pode fazer uso, então, dos 2 canais disponibilizados pelo INSS, que seria no caso do Previfone 135, ou através do site no portal Meu INSS. Caso ele já tenha o cadastro, então ele entra com o login, que seria o número do CPF e a senha, vai lá na opção dos meus requerimentos e vai solicitar, caso ele não ache a opção, inclusive não apareça a opção clara na hora que ele acessar os meus requerimentos, tem uma lupinha que aparece no lado direito, que é procura. Então, ele pode escrever lá, de maneira bem simples, escrever lá, reativação. Vai aparecer a opção, ele vai selecionar reativação do benefício e então vai fazer a solicitação. É importante eu detalhar aqui para os segurados que estão assistindo que, caso seja feito o pedido pela internet, é interessante que ele faça uma declaraçãozinha de próprio punho, solicitando, escrever que está solicitando a reativação do benefício e também o pagamento daquelas parcelas que ele deixou de receber. Então, é importante para que o pedido fique completo
que ele coloque esses detalhes numa declaração simples, escrita de próprio punho, pode ser a caneta, pode ser um documento feito pelo Word. É importante que ele junte esse documento no momento da solicitação. Por quê? Porque esse ato facilita o atendente, a pessoa que vai analisar aquele requerimento, ela já vai olhar e já vai ver o que o segurado está solicitando. É uma forma de se comunicar indiretamente com aquela pessoa que está analisando. Então, facilita tanto para o funcionário do INSS como para a própria pessoa que está realizando o requerimento, porque aí o procedimento fica mais rápido. Ou ele pode ligar, como eu falei, no 135, falar com o atendente e explicar que por alguma razão o seu benefício foi suspenso, ou porque ele não pôde receber, ou porque ele não realizou a prova de vida, enfim. Qualquer que seja a situação, ele vai explicar para a atendente. Essa atendente vai fazer o pedido e vai falar para o segurado, então, acompanhar através do Meu INSS o resultado da sua solicitação. A partir daí, eles reativam o benefício do segurado e o segurado volta a receber aí o seu benefício corretamente, como vinha recebendo antes da pandemia, antes da cessação, e inclusive com os valores que ele deixou de auferir anteriormente, tá? Certo. Também ficou bastante claro. Doutora, agora vamos para a pergunta do Pedro, né? Ele diz o seguinte: dei entrada na minha aposentadoria em dezembro de 2019. No mês de abril, recebi uma exigência para cumprir, porém, até agora não consegui realizar o procedimento. Vou ser prejudicado com isso? Como devo agir? Então, Kate, essa pergunta é uma pergunta que tem duas respostas e eu vou te explicar o porquê. Prejudicado, via de regra, ele não será, porque o INSS suspendeu os prazos para cumprimento das exigências, tendo em vista o fechamento das agências e, por conta disso, a dificuldade dos segurados em realizar o procedimento. Então, pelo fato da exigência ter sido efetuada em abril, quando os prazos já estavam suspensos, ele não vai ser prejudicado por isso. Porém, a questão é que quanto mais ele demora para realizar esse cumprimento de exigência, maior vai ser o prazo para análise do procedimento dele. Então, se ele espera o final da pandemia e a reabertura das agências do INSS para realizar esse cumprimento de exigência, ele vai estar esperando mais para ter aquela conclusão do seu pedido de benefício. Então, qual é a orientação que eu dou para esse segurado? Ele pode, através dos canais aí de atendimento, né, através do Meu INSS novamente, do portal Meu INSS, realizar esse cumprimento de exigência. E como ele vai fazer isso? Quando ele entra lá na página dele, depois que ele já efetuou o cadastro, como eu expliquei anteriormente, né, que tem que estar munido da documentação, das carteiras de trabalho, dos carnês, responder as perguntinhas solicitadas pelo INSS, efetuou o cadastro, cadastrou a senha, ele vai ter acesso a todos os serviços disponibilizados na plataforma. Ele acessou, então, a página dele, ele vai até lá em cumprimento de exigência, tem uma caixinha, né? Está escrito cumprimento de exigência. Ele vai entrar lá e ele vai visualizar a exigência que foi feita para ele. Vai estar lá detalhado, bonitinho, qual é a documentação que está sendo solicitada,
o prazo, vai estar explicando que em função da pandemia e do fechamento das agências, que então ele pode, os prazos estão suspensos, enfim, vai estar tudo explicadinho lá. Logo abaixo tem uma janela em branco com observações, vai estar escrito lá, observações, que é um campo onde ele vai poder escrever qualquer coisa que ele queira. E um outro botãozinho embaixo da tela, escrito anexar, anexos. Ele pode pegar essa documentação que está sendo solicitada, fazer um scanner em PDF, e eu gostaria de explicar aí para os segurados que, inclusive, o sistema ele aceita documentos até no máximo 5 MB de tamanho por documento. Então, tem uma restriçãozinha. Às vezes, o segurado ele tem que juntar os documentos, um de cada vez. Então, vamos supor, se está pedindo carteira de trabalho, ele tem 3 carteiras de trabalho. Ele vai fazer o scanner de todas as folhas das carteiras de trabalho e ele pode escanear, ele pode anexar no cumprimento de exigência do INSS, uma por uma, anexou uma, aí ele vai lá escrever, né, vai declinar qual é o documento, aí ele anexa outra e assim por diante. Então, a boa notícia é que o segurado ele não tem a necessidade de aguardar o retorno das agências do INSS para que ele cumpra a exigência. E quanto mais rápido ele conseguir juntar os documentos, mais rápido o pedido dele vai ser analisado, o processo dele vai ser analisado e ele então vai saber a resposta, vai ter a resposta aí, tá? São assim, eu explicando, quando a pessoa nunca teve contato, a pessoa pode achar que é até complexo, e na verdade não é, tá? No próprio site tem os caminhos que vão sendo seguidos, as perguntinhas são perguntinhas simples, não tem segredo. É muito mais fácil o segurado tentar ir lá e fazer, ou mesmo pedir ajuda para o neto, que às vezes está mais habituado, porque a gente sabe que, né, boa parte aí das pessoas que precisam dos serviços do INSS são pessoas de idade, que muitas vezes têm dificuldade, né, com as questões de informática, até para a gente que é mais nova, né, num primeiro momento é complicado, para as pessoas mais idosas é um pouco mais difícil. Então, o idoso pode ir lá pedir ajuda para o netinho ou para um filho e tentar fazer o procedimento, porque vai ser muito melhor para ele. Ele vai ter a análise dele concluída de uma forma muito mais rápida. Ok? Ok, doutora. Bom, vamos então para a pergunta da Viviane. Ela diz o seguinte: fiquei incapaz para trabalhar por conta de um problema grave de saúde. Como faz para requerer o auxílio-doença nesse período de pandemia? Então, Kate, essa é uma questão legal, tá? É uma inovação que veio aí por conta da pandemia, um procedimento bem diferente do que era realizado anteriormente, que é o que hoje, ao invés da pessoa solicitar o auxílio doença, né, do segurado solicitar o auxílio doença, vai estar solicitando um adiantamento do auxílio doença, que consiste no quê? Esse adiantamento, ele consiste em ser realizada uma perícia de forma indireta, ou seja, o segurado no momento do pedido, no momento do requerimento desse adiantamento, ele vai entrar lá no portal do meu INSS com a senha dele, nos requerimentos, fazer a solicitação do benefício por incapacidade e vai juntar, ele vai acostar
os atestados médicos dele neste momento, de forma digital. Lembrando que esses atestados, eles têm que estar legíveis, tá? Isso é uma exigência que o INSS faz. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes a letra do médico, até para a gente que é advogado, é difícil de compreender. Nós que estamos habituados a mexer com essa documentação é um pouco difícil de compreender, mas eles fazem essa exigência. Tem que estar legível, tem que ter o nome do médico, o CRM, tem que estar sendo explicado qual é o problema de saúde que essa pessoa tem com o CID e também uma data prevista para recebimento desse benefício. E então a pessoa vai acostar esse atestado, o perito ele vai avaliar a situação desse segurado e caso ele entenda que realmente esse segurado está incapaz, ele vai deferir, o pedido vai ser deferido. Então esse segurado vai receber por 30 dias esse adiantamento do auxílio, no valor de um salário mínimo. Quando estiver findando esses 30 dias, ele vai poder solicitar então uma prorrogação. Essa prorrogação pode ser solicitada de forma que o segurado receba por no máximo até 3 meses esse adiantamento do auxílio doença, né? Porque a previsão do INSS é que antes, né, desse período as agências já estejam, né, abertas e caso isso aconteça, quando for solicitada a prorrogação do benefício, aí a pessoa, o segurado, vai ser submetido, então, a uma perícia presencial. Um ponto importante para explicar aí para os segurados, Kate, é que caso o benefício seja indeferido, ou por detalhes do atestado médico, ou porque o perito entendeu que a pessoa, através da análise dos documentos, entendeu que a pessoa está capaz, então ela pode fazer, depois de 30 dias, aí um novo requerimento, ou então pode entrar na justiça e solicitar aí que seja concedido o benefício. Certo. Bom, agora a pergunta da Cristina, né? Ela diz o seguinte: meu marido faleceu de Covid-19. Preciso saber como devo proceder para dar entrada na pensão por morte. Então, a Cristina, ela também terá que fazer uso da plataforma do meu INSS, né? Ela vai fazer um requerimento de pensão por morte no nome dela. É importante que ela esteja já de posse dos documentos necessários. No caso de os documentos pessoais dela, os documentos pessoais do falecido, se for casada, certidão de casamento, certidão de óbito, todos os documentos, aqueles documentos pertinentes para requerer a pensão por morte. Então, ela vai lá no meu INSS, entra lá nos requerimentos, vai ter a opçãozinha lá, requerer pensão por morte. Caso ela não visualize a opção, a gente tem, conforme eu já falei, a lupinha, ela digita lá no campo pensão por morte, que a opção vai aparecer. A partir daí vão ser feitas algumas perguntas, né? Vão ser pedidos alguns dados que constam nesses documentos, por isso que é importante estar com os documentos em mãos no momento do requerimento. E depois de tudo isso, de realizar esse pedido, ela vai lá nos anexos, porque nós temos 3 opções quando a gente abre
a telinha lá do requerimento, qualquer requerimento que seja, nós temos uns 3 botõezinhos em cima da tela. A pessoa, o segurado, quando for fazer, ele vai visualizar e vai lembrar de mim explicando. Ele vai lá na parte de anexos, vai clicar lá bonitinho e vai acostar toda a documentação que ele entende necessária. No próprio site tem a explicação lá, se você for, se o segurado for, no site do INSS tem a explicaçãozinha lá dos documentos que precisam, um procedimento simples. Ele vai anexar um por um, vai escrever lá bonitinho, documentos pessoais, certidão de óbito, escrever bonitinho. E nesse caso também, Kate, é interessante, na verdade, aqui é de praxe, aqui no escritório, nós realizarmos esse procedimento, e é legal também que os segurados saibam que toda vez que você vai realizar um requerimento através do site, através do portal Meu INSS, é interessante escrever, declinar o que você está pedindo, o que você quer que seja analisado, o que você está juntando, o documento que você está juntando para possibilitar aquela análise, porque, conforme eu já falei, facilita o trabalho do atendente e é favorável para o segurado, porque o atendente vai realizar uma análise de forma mais precisa. Ele não vai ter que adivinhar detalhes da situação. Por quê? Como não tem esse contato direto com a pessoa, isso dificulta muito. Quando a gente vai lá até o guichê no INSS, senta e fala diretamente com o atendente, isso facilita, né? Ele está ali olhando no seu olho, faz a pergunta, no ato você já responde, se está com a documentação ele já olha, às vezes ele fica em dúvida de algum dado, alguma anotação, você já está lá para esclarecer. Agora, imagina esse procedimento sendo feito à distância. Então, muitas vezes, para evitar que o analista ali incorra em erros, ou para evitar uma demora da análise do período, é interessante sempre que, quando o segurado for realizar um requerimento através do Meu INSS, que ele junto com os seus documentos, sempre uma declaraçãozinha, um requerimento de próprio punho, ou feito no computador, tanto faz, explicando aquilo que ele deseja. Se tiver alguma observação, coloca, explica, olha, no documento tal tem essa observação que eu gostaria de ressaltar, enfim. Então, a segurada ela pode realizar o pedido de pensão por morte de forma simples, preenchendo o cadastro, acostando a documentação necessária, e a partir desse momento ela vai acompanhar o andamento do pedido através também do portal Meu INSS. É isso, eu espero ter esclarecido as dúvidas dela aí e estou tentando ser mais clara possível, porque às vezes é difícil para as pessoas compreenderem, né? É verdade, doutora. Mas ficou bem claro, sim, as suas respostas são bem completas, bem detalhadas. Eu acredito que é muito fácil de entender. Doutora, eu estou chegando nos minutos finais do programa. Nosso tempo é muito curto, passa muito rápido. Eu vou fazer a última Nossa! pergunta. Passa muito rápido. Eu vou fazer a última pergunta para a gente finalizar. Acho que é uma pergunta bem bacana aqui. Do Jean Carlos, né? Ele diz assim: sou aposentado, mas continuo trabalhando. Ocorre que, por conta da pandemia, eu tive uma redução de salário. Posso receber complemento do governo? Então, essa é uma questão um pouquinho complicada, tá? O Jean Carlos, o problema aí é assim, é que ele é aposentado. Não sei se os segurados estão cientes, mas tem um benefício aí do governo
que é um benefício emergencial para essas pessoas, para esses segurados que trabalham e fizeram um acordo com a empresa para redução da jornada de trabalho e, consequentemente, ganhar menos neste período de pandemia. Então, esse benefício foi feito pelo governo para pagar, para ajudar essas pessoas nesse momento, que é um pagamento aí no valor que a pessoa teria direito se fosse no caso de um seguro-desemprego. Caso essa pessoa fosse demitida, ela vai receber o valor pertinente a um valor que seria o seguro-desemprego. Porém, a legislação não permite que pessoas que estejam em gozo de benefícios previdenciários, e no caso dele, mesmo ele trabalhando, como ele está aposentado, ele não teria direito a este auxílio do governo. Mas, em contrapartida, recentemente foi determinado que o empregador pague aí um complemento por esse período que ele esteja recebendo a menos. Ele, então, não recebe do governo, mas ele recebe aí um complemento através do empregador dele. Bom, nosso programa chegou ao fim. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, doutora Gisele Peniche, advogada previdenciária, ela então que esclareceu as dúvidas aí ligadas à Previdência Social nesse período aí de pandemia pelo novo coronavírus. Doutora, muito obrigada e fica o convite já para outras oportunidades, a senhora então Bom, participar aqui do nosso programa, tá bom? eu que agradeço, eu adorei participar e sempre que rolar convite, pode deixar que eu tô dentro. Obrigada mesmo, viu? Combinado, doutora. Obrigada, senhora. Muito obrigada. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.